Olá, boa tarde. Boa tarde para quem nos vê ao vivo aqui no YouTube do Brasil de Vinhos. Hoje a gente está com uma transmissão diferente. Hoje estamos direto do Spa do Vinho, que fica em Bento Gonçalves, a capital do vinho brasileiro. Estamos aqui direto do Vale dos Vinhedos, num local lindíssimo, num belo dia de sol hoje, sábado, dia 12 de julho. Hoje a gente está aqui para mostrar para vocês um pouco e conversar com algumas vinícolas que estão participando da 12ª edição do Festival Emoções no Vale. O Festival Emoções no Vale já vem sendo realizado há bastante tempo, teve um breve intervalo aí durante a pandemia, mas o Festival Emoções no Vale reúne vinícolas brasileiras para mostrar o seu trabalho direto para o consumidor final. Então, hoje, sábado, dia 12, e amanhã, domingo, dia 13, até às 18 horas, começando ao meio-dia, são 40 vinícolas que vocês podem conhecer, podem degustar alguns vinhos, podem comprar vinhos, podem comprar garrafas para levar para casa, podem comprar taças para degustar aqui mesmo, né? Então, são 40 vinícolas brasileiras que ficam o dia inteiro aqui até às 18 horas, aqui no Spa do Vinho, na Promenade. O Emoções do Vale é realizado pela Sublime Winescapes Spa do Vinho, em parceria com a ABS-RS e o Brasil de Vinhos, o único veículo de comunicação do país especializado em vinho brasileiro. Por isso que hoje a gente está aqui na nossa plataforma do YouTube fazendo essa live para vocês e vamos, durante a tarde toda, ouvir diversas vinícolas. A primeira delas, daqui a pouco, vou chamar aqui, que já está chegando aqui, a Carol Gonzatti, proprietária da Seis Mãos, vai ser a primeira entrevistada. Daqui a pouquinho ela está aqui, ela e a Catarina, que está nascendo, louca para nascer. O Festival Emoções no Vale tem o apoio ainda da Aprovale, da SEG, da Setur Bento Gonçalves, Setur Rio Grande do Sul, Saline Turismo, Tru Hotéis e Fellings Produções. Quem quiser vir ainda hoje para cá, dá tempo, vai até às 18 horas, ainda há ingressos à venda por R$ 150 no local. Amanhã, domingo, quem quiser se apresse também, porque já não tem mais muito ingresso para cá. Amanhã o custo é R$ 100 online em vinospa.com.br ou direto no Centro de Enoturismo do Spa do Vinho, de onde falamos ao vivo hoje. É importante lembrar que tem uma ação solidária muito bacana aqui realizada pelo pessoal do Spa do Vinho. A cada ingresso vendido, R$ 20 são destinados às obras de recuperação da Igreja Nossa Senhora da Glória, localizada na comunidade 40 da Leopoldina, em Bento Gonçalves. Quem quiser ampliar essa doação está muito convidado para isso. Pode procurar direto o Odacir Giordani, que está no estande da paróquia durante o festival, aqui na Promenade Alice Vitória, na face sul do Spa do Vinho, junto com todas as 40 vinícolas que estão oferecendo seus vinhos para as pessoas conhecerem. Bom, quem chegar aqui, além do ingresso, além do acesso ao festival, vai receber uma coisa muito bacana aqui. É um porta-taças, que é uma espécie de uma sacolinha, que depois eu vou desmanchar aqui para vocês verem. Vem uma taça temática, vem um guia de degustações e o serviço de uma dose em destaque dos estandes das 40 vinícolas convidadas. Quando a Carol chegar aqui, eu vou pedir para ela abrir essa sacolinha para mostrar para vocês. E vou pedir para ela falar um pouco dos vinhos dela, que vale muito a pena, né? Uma coisa muito bacana também que esse festival tem é o seguinte: o público que participa do evento vai escolher teve problema. O público que participar do festival, qual o vinho destaque, né? Entre os selecionados pelas vinícolas, qual vai ser o preferido do público, né? Toda estande tem um QR Code, é só apontar o celular e escolher o preferido. Quem votar concorre também a experiências vinoterápicas no Vino Spa. O vinho destaque do dia será anunciado no final da tarde, no palco do evento, na Promenade. O guia de degustações que vocês recebem também é o passaporte para degustação em cada estande. Então, é muito importante que cada um cuide do seu,
porque isso é o que garante que as pessoas vão poder degustar os vinhos durante todo o tempo. Bom, eu vou chamar aqui a Carol Gonzatti, enquanto o pessoal arruma o microfone para ela vir falar conosco aqui, né? Já estão resolvendo esse problema, e a Carol Gonzatti vem aqui falar conosco agora. Carol, por favor, chega aqui. Os guris já vão trazer outro microfone também. Vamos dar beijo, pode? Pode sim. Que bom te receber, Carol. Eu vou te perguntar algumas coisinhas aqui, enquanto os guris arrumam o outro microfone, a gente vai, né, batendo papo assim, porque é bom, né? A gente se sente em casa. Bom, eu vou tomar a liberdade aqui de rapidamente apresentar as Seis Mãos e a Carol, e depois eu vou deixar que a Carol fale um pouquinho sobre isso, mas eu conheço um pouco dessa história, eu acompanho a história da Carol há bastante tempo. A Carol nem namorava o namorado, nem tinha casado, né? A Carol morava em Porto Alegre, na época que eu conhecia ela, enóloga, formada em Bento Gonçalves. E a Carol, há alguns anos, então, criou uma vinícola que tem um nome muito interessante que eu vou deixar ela explicar. Eu conheço o nome da vinícola, eu sei a explicação para o nome, mas eu vou pedir que ela dê essa explicação para vocês, que é muito bacana. A Carol é proprietária da vinícola Seis Mãos, faz diversos rótulos de vinho brasileiro, muitos deles utilizando madeiras brasileiras, né, que é uma curiosidade, e é uma coisa muito interessante. A gente vem vendo o crescimento da madeira, eu diria, alternativa, e as madeiras brasileiras se enquadram nisso, e a Carol faz um trabalho muito bom de pesquisa da influência dessa madeira nos vinhos, né? E ela tem uma facilidade para isso, eu diria, porque ela é casada com um tanoeiro, que é o Mauro, né? O Mauro Mesa Casa, da tanoeria Mesa Casa, que fica em Monte Belo do Sul, pertinho de onde a gente está. Ó, já chegou o microfone da Carol aqui, vai facilitar a nossa vida. Então, Carol, boa tarde. Já dei um preâmbulo aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história com as Seis Mãos, mas antes explicasse o porquê desse nome tão lindo. Boa tarde, Lúcia. Agradeço o convite para a gente falar um pouquinho das Seis Mãos. A Seis Mãos, ela é uma vinícola recente e ela veio de uma ansiedade minha em criar, buscar novos estilos, né? Em 2014 comecei a vinificar alguma coisa de espumante em casa, e aí em 2021 registramos a empresa. 2022 eu comecei então a vindima, né, em Monte Belo do Sul, na Casa das Seis Mãos, na vinícola que tu já esteve presente. Já até vinifiquei contigo lá. Eu quero provar aquele vinho que eu fiz, deve ter ficado espetacular. Já fizemos um Pinot Noir, inclusive, junto, né? Um Pinot e o Chardonnay. E a Seis Mãos, ela fala das profissões que eu preciso que trabalhem em conjunto, porque minha família não trabalha com uvas ou com vinhos. Minha família tem outro ramo, né? E eu acabei entrando na enologia porque minha mãe mandou eu estudar enologia quando tinha lá meus 14 anos. E para ter um projeto, eu não poderia deixar de falar de outras profissões que são tão importantes para o mundo do vinho e também, hoje, para a Seis Mãos ser o que ela é, né? Que são o viticultor. O viticultor hoje não existe um grande vinho sem uma grande uva, e eu vejo sim muito a gente falar do enólogo do ano, e muitas vezes a gente esquecer que o enólogo do ano ele só vai ser um grande enólogo, né? Às vezes, se ele tiver uma grande uva para trabalhar um grande vinho, ele precisa de uma uva de excelente qualidade. O campo é muito importante, né? O campo é a base da vinícola, e eu processo uma uva. Eu vou trabalhar com essa uva. Se ela não tiver uma qualidade excelente, e eu também não souber cuidar dessa uva, né? Eu posso estragar, fazer um vinho horrível, mas eu só vou fazer um grande vinho se eu tiver uma grande uva, né? E falar do viticultor, trazer esse trabalho que é extremamente exaustivo, é um trabalho que ele está sempre de acordo com o clima. Num ano, o produtor pode produzir muito bem, ter uma qualidade excelente, uma maturação excelente, e em outro ano ele pode perder tudo, né? Pode ter uma qualidade muito inferior. Então, esse respeito também por esse processo é muito importante para Seis Mãos. Por isso que a gente gosta muito de falar do viticultor, que é o nosso primeiro par de mãos.
O segundo não pode deixar de ser do enólogo, né? Após a colheita da uva, tem que ter alguém na vinícola para cuidar, para guiar essa uva, né, para se tornar um bom vinho, evitar desvios de rota, né, metabólica, de leveduras, enfim. Então, tem que estar bem centrado nessa parte. E aí que eu entro, trazendo essa inovação, essa busca por novos horizontes, né, por novos estilos. Só que, toda vez que a gente pensa em criar um produto, é muito importante a gente olhar para o passado. Isso eu tenho muito forte, que a tradição ela precisa estar presente, apesar de buscar uma inovação, né? E quando a gente olha para o passado, a gente encontra a madeira brasileira. Eu digo que o vinho na Serra Gaúcha, o vinho começou com a madeira brasileira, né? Por quê? Aqueles tanques gigantescos que a gente vê, né, de 50, 100 mil litros, que as vinícolas antigamente usavam, as maiores, né? Eles não eram de carvalho. Se hoje já é muito caro, né? Ainda é muito caro importar carvalho para a gente ter os fudres, enfim. Imagina na época que a gente mal tinha tecnologia, às vezes, de vinificação. Então, por muito tempo, se utilizou piletas, se utilizou tanques de ferro, né? Revestidos com epóxi, e se utilizou esses tanques de madeira, madeiras que eram nativas, então pinheiro, grápia, principalmente. E essas vinícolas, elas tinham ou um tanoeiro contratado para trabalhar ali junto com o enólogo, então tirava o vinho, o tanoeiro ia lá, fazia a manutenção, todo o reparo, a retirada da grúpula, que a gente fala que é o cristal do vinho, para poder receber o novo vinho. E existia aqui na região muitas tanoarias, né? Então, eu, pelo menos, durante toda a minha formação, eu escutei que aqueles tanques não eram bons, que a madeira brasileira não era bom para vinho. Só que hoje, com um trabalho minucioso, né, principalmente esse feito pela Tanoaria Mesa Casa, junto com as Seis Mãos, né, junto com outras vinícolas, a gente consegue perceber que, na verdade, o que a gente tinha antigamente, acho que era uma falta de tecnologia, de conhecimento, de boas práticas. A primeira vindima ela já fez aqui dentro. Ela já fez aqui dentro. Mas vamos falar especificamente, então, Carol, aqui do festival também, do Emoções no Vale. A gente já deu várias informações. Eu queria dizer também para as pessoas que o estacionamento do Spa do Vinho já está super cheio, já está completamente lotado, quase, eu diria. O estacionamento já está sendo feito aqui ao lado, um pouquinho depois do Spa, na frente da Miolo, na entrada do lote 43, que, aliás, é emblemático, né? Onde tu estacionou no lote 43 do Vale dos Vinhedos, é uma coisa bem legal. A gente sugere também que as pessoas venham de Uber, porque, afinal, elas vão beber, né? A Carol, por motivos óbvios, acho que não está bebendo. Temos muitas opções de gastronomia, né, no menu Pasta e Fogo, assinado pelos chefes Fábio Lima e Morgana Perim, que já estão à venda no local. Tem uma paleta de sabores do Fábio, empanadas, coxinhas, chichos, pastas artesanais da chefe Morgana, que faz delícias, e tem uma doçaria típica também aqui do terroir do Vale dos Vinhedos. Tudo isso acompanhado com muita música, né? A gente está vendo aqui no fundo da tela já a movimentação lá, que está bem grande. O dia hoje está lindo aqui no Vale, está espetacular para isso. Estamos lá com o DJ Fábio Moro, que é o residente aqui do Spa do Vinho. Mais tarde entra no palco Léo e Yara com a música, né, que eles estão sempre presentes aqui na Emoções do Vale. E amanhã a gente também tem uma programação bem grande, né, de música aqui no evento, né? Mas, Carol, qual foi o destaque que tu selecionaste para apresentar para as pessoas? Eu sei que tu trouxeste vários rótulos, mas qual foi o destaque que tu selecionaste e por quê? Eu trouxe então um lançamento. Em maio a gente fez o lançamento de um blend de brancas, um Chardonnay com alvarinho, estágio de 12 meses em 2 tipos de carvalho, o Quercus Robur e o Petrá. É um vinho que homenageia e agradece a minha mãe. Não tinha como não fazer essa homenagem. Faltava esse vinho nas Seis Mãos, porque geralmente me perguntam, né? E aí, Carol, por que tu escolheu enologia? E eu não entrei na enologia porque eu gostava de vinho ou qualquer coisa do gênero. Eu não vivia isso, né? Eu entrei na enologia porque minha mãe mandou. Ela disse, vai estudar enologia,
vai aprender algo e sai do ensino médio ali com um trabalho, enfim. E hoje existe 6 Mãos por causa dela, né? Se eu entrei nesse mundo, se eu me apaixonei por esse mundo, foi porque lá, em algum momento, ela me disse assim, vai conhecer um pouco sobre vinho. E até esse rótulo, ele é um rótulo super elegante, ele está na linha de clássicos, né? Apesar da gente estar trabalhando daí com o carvalho francês, a gente tem essa brincadeira de trabalhar com 2 carvalhos distintos. E é bem importante para 6 Mãos esse vinho, não só porque ele conta de como tudo começou, mas também porque ele homenageia a pessoa que foi... nesse ano eu me torno mãe, e eu acho que nesse ano também agradeço a pessoa que me permitiu me tornar quem eu sou hoje, tanto como enóloga das 6 Mãos, como mãe da Catarina, como pessoa, né? Eu sugiro que vocês que já estão aqui, né, estão acompanhando a transmissão, e quem está em casa e quiser vir hoje, vir amanhã, passe ali no stand com a Carol e com o Mauro. Aliás, o Mauro ficou trabalhando lá, né, para tu poder vir para cá. Conheça este e os outros rótulos, conheça o Pinot, que a Carol tem Pinot também. Noir. O Pinot da Carol é sensacional, passa para o estágio em barrica brasileira, né, o Pinot? Grápia. Então, Grápia. Quando eu fiz os testes, logo quando eu comecei, a Grápia, ela abraçou o Pinot Noir e fez com que aquele vinho elevasse, né, ganhasse mais volume de boca. E a gente mantém até hoje esse vinho. E, para mim, ele é meu xodózinho, desde a primeira safra. É interessante essa percepção que as pessoas têm das madeiras brasileiras, né? Nós realizamos uma degustação às cegas, o Brasil de Vinhos realizou uma degustação às cegas, chamava Degustando o Brasil de Vinhos, Pinot Noir, né? E um dos rótulos que estava participando era o da Carol, né? Com rótulos franceses, da Borgonha, né? Rótulo chileno, rótulo argentino, enfim, tinham diversos rótulos diferentes. Às cegas, o vinho da Carol foi o vinho escolhido. Então, é muito interessante quando a gente coloca vinhos às cegas para as pessoas, as percepções que elas têm, né, Carol? E vocês têm muita surpresa com isso, né? É espantoso, porque competir com grandes rótulos, né, que já estão sólidos, já estão já são aceitos, assim, e muito apreciados. E aí, numa degustação às cegas, a gente ter um vinho com madeira brasileira, primeiro, brasileiro, com madeira brasileira se destacando, acho que todo mundo ganha, né? Como estado, como viticultura, como vinho, e principalmente como um vinho jovem, um produto jovem no setor, né? Jovem no sentido de estamos retomando. Bom, então, assim, pessoal, vocês já tiveram aqui uma pequena amostra do que vocês vão encontrar hoje e amanhã aqui no Spa do Vinho, na Promenade, ali na face sul aqui do Spa. A gente recebeu aqui a Carol Gonzatti, produtora, enóloga. Eu vou dizer que ela também é agricultora, ela também é faxineira, ela também é cantineira, ela também vende, ela também apresenta, é sommelier, ela faz tudo e daqui a pouco será mãe, né? Faz tudo, isso aí. Faz tudo. Então, eu quero agradecer a presença da Carol aqui. Lembrar a todo mundo que hoje, até às 18 horas, amanhã, das 12 do meio-dia até às 18 horas, Emoções no Vale. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais uma vinícola. Agora vocês fiquem com um pouquinho do som do DJ Fábio, que está lá embaixo na Promenade. Oi, pessoal, estamos de volta aqui, direto do Spa do Vinho, né, do Centro de Enoturismo do Spa do Vinho. Estamos acompanhando hoje a 12ª edição do Festival Emoções no Vale. Né? Hoje, sábado, dia 12 de julho, um dia lindo, lindíssimo, que vocês viram agora no nosso intervalo não comercial. Né? Vocês viram um dia lindíssimo aqui no Vale. A nossa convidada, que está aqui ao lado, daqui a pouco eu vou apresentar, estava lá fora, então vocês podem ver que está quente, aqui dentro não está tão quente assim. Hoje começou ao meio-dia e segue até às 6 da tarde, a 12ª edição do Festival Emoções no Vale, no Promenade, face sul do Spa do Vinho, que fica em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, o coração da principal região vitivinícola do Brasil. São 40 vinícolas brasileiras que estão participando e, a cada ano, a organização do festival, muito bem feita aqui pela equipe do Spa do Vinho, coordenada pela Débora, quer crescer esse número de vinícolas. O Emoções do Vale é realizado, então, pela Sublime Winescapes Spa do Vinho, em parceria com a ABS do Rio Grande do Sul,
E nós, aqui do Brasil de Vinhos, que estamos realizando uma série de entrevistas durante a tarde de hoje com algumas das vinícolas participantes para saber um pouquinho mais sobre cada uma delas, né? Quem quiser vir ainda, hoje tem ingresso. Os ingressos estão sendo vendidos aqui no local ao preço de R$ 150. Amanhã, domingo, ainda tem online, mas tem poucos, né? vinospa.com.br ou direto no Spa do Vinho. Cada um dos ingressos vendidos, R$ 20, vai para as obras de recuperação da Igreja Nossa Senhora da Glória, que fica localizada aqui na comunidade 40 da Leopoldina, em Bento Gonçalves. Eu vou pedir para a nossa convidada, que eu já vou apresentar para vocês, um trabalhinho aqui, que eu não fiz antes com a Carol Gonzatti. Cada ingresso para esse festival, além do acesso, dá direito a uma taça temática, uma porta-taça, um guia de degustações e o serviço de uma dose. E vem nessa sacolinha que eu vou pedir para a Grazi, que eu já apresento, mostrar para vocês aqui, que é bem bacana. A Grazi abre aí, Grazi, o que tem aí dentro dessa sacolinha? O nosso amigo Urso está chegando na câmera e vai dar um zoom na sacolinha da Grazi, pode olhar para lá. Então, na sacolinha a gente tem a taça. Essa sacolinha é super prática para botar a taça e tem dentro o guia, né, Grazi? Se tu puder mostrar também o guia. Esse guia aí é um vale para 40 doses dos vinhos destaques que estão sendo apresentados hoje. Obrigada, Urso. Pode voltar a câmera aí para o nosso enquadramento. Agora eu vou apresentar a pessoa que cumpriu várias tarefas, né? E agora está colocando tudo no lugar. A gente pode perceber que ela é uma pessoa muito organizada. Bem-vinda, então. Obrigada. Grazi Batistello. Isso aí. Dá o teu sobrenome completo, porque eu sei que tu é irmã do Matheus, que tu é igual a ele, né? Sim, bem parecida. Todo mundo fala que lá é todo mundo parecido. Eu sou a Graziella Batistello Ferrari, então, né? Que também é um sobrenome que não é comum aqui no Vale. Quase Ferrari, nada. nenhum Quase, tem nenhum. quase não tem. Eu me lembrei de uns 4, assim, agora são 5, né? Isso, então tem tá. até do setor do vinho, né? Isso, setor do vinho, me lembrei de 3, então agora são 4. Isso. Então, a coisa é mais ou menos por aí. A Grazi, então, a irmã do Matheus, sem barba, né? Sem barba. Vinícola Dom Bernardo, uma vinícola muito tradicional também aqui do Vale dos Vinhedos. Ela não está bem no eixo, está numa quebradinha para a esquerda. Isso. Como é o nome daquela linha ali? É Rua das Videiras, ali. Na Rua das Videiras. Antigamente era a linha Baú, né? Mas agora é Rua das Videiras e pertence a Garibaldi, na verdade, né? Então, como o Vale tem essas 3 cidades, né? O Vale é assim, né? Um vale de delícias, né? Porque a gente tem aqui são várias cidades que fazem parte da DO dos Vales dos Vinhedos. Cidades. Daqui a pouco a gente vai conversar também com o pessoal que está mais ligado a essa questão aí da Provale das DOs para falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria começar conversando contigo, Grazi. Uma das vinícolas que leva o nome de Dom, aqui depois eu vou ler essa lista para todo mundo, tem vários Dom, algumas. assim como vários Ferrari, né? Quem foi o Bernardo? Existiu o Bernardo? Existiu. Bernardo foi o nosso bisavô, né? Ele veio da Itália, ali com os primeiros imigrantes, na verdade, né? Então, a gente, infelizmente, não tem muitas fotos e nem registros do que foi a vida dele. Mas sabemos que ele veio nessas primeiras levas e foram daqueles italianos que desbravaram o Vale, né? Que chegaram aqui quando o Vale ainda era só mato, né? E teve que começar o trabalho árduo. A gente começa a ver esse ano, principalmente agora que tem muita comemoração, né, em função dessa data, e a gente ouve muitas histórias, as histórias são muito similares, e lá no início era muito duro, né? Foi muito difícil. Então, foram desbravadores que fizeram isso, e a gente vê essas gerações, 3ª, 4ª, 5ª geração, realizando trabalhos, honrando essas pessoas, no caso de vocês, dando o nome, né? Os vinhos de vocês, eles têm uma característica muito presente, que são vinhos um pouco mais intensos, né? Vinhos um pouco mais estruturados. Tem muito essa questão da madeira, Grazi. Eu sei que tu não és enóloga, mas tu és sommelier. Sommelier formada, bem acostumada com essa questão aí de análise sensorial. Se tu puder falar um pouquinho do estilo dos vinhos de vocês, por favor. Sim. Então, que nem tu falaste, são vinhos mais encorpados. Para quem procura vinhos nessa tendência, é o lugar certo, a gente sempre fala, né? São vinhos que vão de 13,5% alcoólico até 16%. Muito vinho nobre, então, vocês têm. Muito vinho nobre, sim. Então, e não só no teor alcoólico, é a presença do tanino, a questão do todo o corpo do vinho, né? Vinhos assim bem mastigáveis, vinhos
muito Gastronômicos, gastronômicos, imagino, né? exato. Que tu até pode, sim, tomar ele, somente ele, né? Mas sempre se tu estiver comendo alguma coisa, num jantar, no almoço, ele vai ficar melhor ainda, né? E como é feito isso? Quer dizer, vocês determinam esse estilo, é um estilo de vocês há muito tempo. Quem é que dá essa orientação para vocês? É um gosto pessoal, é do cliente? Porque a gente sabe que hoje a tendência muito é baixar um pouco, né, o teor alcoólico, vinhos um pouco mais leves, os brancos estão vendendo muito, né? Sim, o nosso vinho branco, inclusive, é um vinho também que não é tão leve, né? Ele é um vinho que passa por barricas de carvalho, pelo menos 8 meses, francesas e americanas, e ele tem um corpo diferente. Ele é um vinho mais amanteigado, mais untuoso. Então, o pessoal adora o nosso Chardonnay. É o nosso primeiro DO, né? Denominação do Vale dos Vinhedos. É um Chardonnay que o pessoal adora. E tem esse perfil, né? Tem um pouco menos de acidez do que o vinho que não passa, né? Mas é um vinho que o pessoal ama. Então, assim, as pessoas já vêm procurando por ele, né? A pessoa que quer um vinho um pouco mais leve não vai na Dom Bernardo. Não, não. Difícil. Os que querem leve, dificilmente aparecem lá. É impressionante, né? É. Acontece, isso acontece. Me diz uma coisa, Grazi, qual foi o vinho que vocês trouxeram aqui como vinho de destaque que vocês estão torcendo para que seja escolhido melhor? O nosso queridinho, o nosso top de vendas, que é o Corte Bordalês. Né? Ele é 50% Merlot, 30% Cabernet Franc e 20% Cabernet Sauvignon. Olha, um corte bordalês, então a gente já está aqui, ó, já estou acompanhando, né? A primeira vinícola que passou aqui estava com corte brancas, né? Que foi a 6 mãos com a Carol Gozatti, agora está vindo com corte bordalês. Estou esperando que a próxima me traga um varietal aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. O que tu pode dizer para as pessoas especificamente desse vinho? Olha, ele é um vinho que, apesar de ter bastante corpo, tá? Ele tem a leveza do Merlot ali, que te dá aquela maciez, deixa um vinho aveludado. Então, ele é um vinho que agrada muitos paladares. Desde os mais exigentes até para quem está começando no vinho seco, que às vezes acontece, né? A pessoa chega lá e diz, eu não conheço nada de vinho, eu não sei tomar, não sei beber, não sei apreciar. Então, a gente vai ali e dificilmente erra. Mulheres, o público em geral, gosta muito desse vinho. Pô, então já quero saber que horas vai acabar a nossa transmissão aqui, porque eu vou lá provar. Mas eu queria que tu fizesse um convite para as pessoas que estão assistindo hoje e que ainda estão em casa pensando se elas devem ou não sair para vir até aqui, né? O Emoções no Vale, esse grande festival, 12ª edição aqui realizado na promenade aqui do Spa do Vinho, na face sul do Spa do Vinho. O que tu convida as pessoas para degustar contigo? Olha, pessoal, tem muita vinícola legal, muita mesmo. Muitos vinhos interessantes, vinhos do Vale. Acho que tem vinhos de fora também, né? Eu não consegui ainda passear. Sim, né? A maior parte das vinícolas é do Vale dos Vinhedos, mas temos Campanha Gaúcha, temos Campos de Cima da Serra também, então tem uma boa amostra. Sim, então bastante coisa interessante, o clima agradável, local, tem até comida, né? Até comida não, né? Tem delícias do chefe Fábio, da chefe Morgana, tem coisas maravilhosas. Eu tive o privilégio de comer ali, tá uma delícia. Bom, então, assim, pessoal, eu quero convidar vocês novamente para estarem aqui conosco na 12ª edição do Emoções no Vale, aqui no Spa do Vinho, Vale dos Vinhedos, né, no coração da cidade que é a capital da vitivinicultura do Brasil, para conhecer a simpatia da Grazi, degustar o corte bordalês da Dom Bernardo. Quem sabe aí, só falta 38 para a gente ouvir, hein? Já tem 2 cortes por enquanto. Quem sabe o nosso seja o escolhido, né? Obrigada, Grazi. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Daqui a pouco a gente volta aqui entrevistando mais uma vinícola e conhecendo um pouco mais de quem está aqui no Emoções no Vale. Boa tarde, pessoal. Estou de volta aqui. E agora já são 14 horas e 54 minutos. Alguém resolveu abrir um vinho, isso é ótimo, né? Estou aqui com um convidado muito especial que está fazendo um serviço do vinho, né? Jonathan Marini, um dos sócios da Garbo, Enologia Criativa, que perguntou, nós vamos degustar o vinho? Eu disse, mas claro, vamos degustar o vinho. Então, ele já fez o serviço, já abriu. Amigo, vou pedir para tu te apresentar aqui, enquanto a Adri deixa mais uma taça aqui, que agora está começando o bom trabalho, né? Bem-vindo, amigo. Começando a melhorar agora. Muito obrigado pelo convite. Sou Jonathan Marini, sou um dos 3 fundadores da Vinícola Garbo, né? Vinícola que nós
começamos, né, iniciamos lá as primeiras ideias lá em 2015, quando, na época, eu e 2 amigos, o Guilherme e o Andrei, nos reunimos pela primeira vez com o intuito de tirar do papel algumas ideias, né, alguns questionamentos. Saíram da faculdade ou ainda estavam na faculdade? Já tínhamos saído da faculdade, né? Tanto que os nossos rótulos, eles uma vez tinham no contrarótulo, né? Somos 3 jovens enólogos, amigos unidos pelo vinho. E esses dias a gente estava revisando os rótulos e a gente, vem cá, acho que jovens não cabe mais, né? Então hoje os contrarótulos da Garbo começam como somos 3 enólogos, que já amigos, fomos jovens. Jovens de espírito, né? O conceito da Garbo é esse, né? Acho que é um pouco de ar fresco nesse universo que é um universo bastante tradicional, conservador, né? Por tradição. Eu conheço alguns dos rótulos da Garbo e o Jonathan daqui a pouco vai falar desse para a gente, mas como eu conheço alguns, e o meu predileto, eu confesso que eu gosto de deixar ele descansar muito. Aliás, eu tenho um lá em casa que eu quero vender, eu acho, porque é o Black Tie, que está lá há muito tempo, eu sei que tem poucos por aqui. Ele gosta de descansar, né? Gosta de descansar bastante. Então, eu vou só, aqui, enquanto o vinho descansa, rapidamente vou lembrar que a gente está aqui na 12ª edição do Festival Emoções no Vale. Hoje é sábado, dia 12 de julho, já são 3 horas quase da tarde, vai até às 6. Amanhã também o dia todo, do meio-dia até às 18 horas, na Promenade, que fica na face sul do Spa do Vinho, Bento Gonçalves, né, a capital brasileira da vitivinicultura. A gente está no coração do Vale dos Vinhedos, num evento que tem a participação de 40 vinícolas brasileiras, entre elas a Garbo, do nosso amigo que está aqui falando conosco. Amanhã, quem quiser estar presente conosco também, a partir das 12 horas, tivemos um problema na transmissão, mas voltamos. Perdão, me atrapalhei aqui, porque sumiu o Garbo do fundo da minha tela. Ainda temos ingresso para amanhã por R$100 online em vinospa.com.br ou direto no Centro de Enoturismo do Spa do Vinho, de onde a gente fala ao vivo. Hoje ainda tem, parece, alguma coisa, R$150 no local. Já me disseram aqui que está bem cheio lá embaixo, a gente vê na imagem aqui no comercial. A ideia é que se tenha aí cerca de 500 pessoas hoje, outras 500 amanhã, o que é ótimo. Venham, comprem o ingresso, porque cada R$20 do ingresso de vocês é destinado às obras de recuperação da Igreja Nossa Senhora da Glória, localizada na comunidade 40 da Leopoldina, em Bento. O povo aqui de Bento é bem solidário, né, Jonathan? Já reparei isso. Eu acho que o vinho também ajuda, né? As pessoas ficam mais felizes. Com a bochecha vermelha. Exato, e ajudam, né? E eu fiquei sabendo também que quem quiser doar um pouco mais, o Odacílio Giordani tem um stand da paróquia aqui no festival. Então, por favor, né? Tomem vinho, levem garrafas para casa, comam as delícias preparadas pela equipe aqui do chefe Fábio e da chefe Morgana do Spa do Vinho, mas ajudem também, porque isso é bem importante. Bom, tem uma coisa muito legal nesse festival, que é cada vinícola escolhe um destaque, que deve ser difícil escolher, né, um entre seus filhos, para que esse vinho seja degustado por todos, né, como parte do ingresso, e depois tem uma votação para descobrir qual vinho foi o preferido do voto popular, digamos assim. Então, foi esse vinho que tu fizesse serviço, Jonathan? Conta aí. Exato. O vinho destaque é um vinho, e como tu falaste, né, é difícil a gente falar dos nossos filhos, né, e escolher um como principal. Mas pensava eu, né, no auge do inverno, a gente vai estar aqui num dia mais frio e, convenhamos, um vinho tinto mais estruturado vem muito bem a calhar. Acabou que o dia nos pegou de surpresa, né, com um sol lindo, um dia muito agradável, muita gente procurando por espumante, mas eu já tinha escolhido e é um ótimo vinho. Daqui a pouquinho a temperatura começa a baixar e vai fazer ainda mais sentido esse vinho na taça, que é um corte, começou com um corte bordalês, que a gente foi adaptando. A cada safra, a gente entende o que a gente teve de melhor naquele ano, com o intuito de buscar trazer o melhor plenitude possível. Então, nessa edição, que é o lote 3 do Plenitude, nós temos 4 variedades: Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná e Touriga Nacional, de 2 safras, 2020 e 2021, uvas de Pinheiro Machado, de Guaporé e de Encruzilhada do Sul. Vocês têm essa característica, né? Até eu vou fazer aqui um exercício de achismo para chegar a uma conclusão, que vocês sempre tiveram essa característica de uva de diversos terroirs, porque vocês ainda não tinham um vinhedo, né?
E eu tive a felicidade de poder, no início do ano, junto com o Guilherme, um dos teus sócios, aí, além do Andrei, conhecer já, olha, vou dizer que assim que foi um achado, né? Aquele pedaço de terra ali que está num dos terroirs, eu acho que mais valorizados do país hoje, no coração da DO Altos de Pinto Bandeira, né? Primeira e única DO exclusiva de espumantes do Novo Mundo, que eu imagino que vai representar um novo momento para vocês, né, Jonathan? Sem dúvidas. Quando nós começamos a Garbo, uma das nossas fraquezas, ou pelo menos eu entendi assim, era o fato de nós iniciarmos uma vinícola sem um vinhedo, né, para chamar de nosso, né, de uva própria. E com o passar do tempo eu percebi que, na verdade, nós poderíamos entender isso como uma fortaleza, pelo fato de que, dessa forma, nós podíamos explorar diferentes terroirs, não ficávamos necessariamente presos a um determinado estilo, e isso ajuda a trazer uma identidade muito própria para cada um dos vinhos do nosso portfólio. Por mais que nós exploremos muito algumas variedades, como Taná, que é uma uva que eu gosto muito, a gente busca Taná em Bagé, Santana do Livramento, Guaporé. Então, quer dizer, cada terroir, cada produtor, cada manejo direcionado para um estilo de vinho diferente. Então, isso ajuda a trazer diversidade para o nosso portfólio. Mas ter um vinhedo para chamar de nosso é diferente. E em Pinto Bandeira, aproveitando justamente a DO também, optamos por conduzir, né, a maior parte da área disponível aí para Chardonnay e Pinot Noir, né, pensando em vinhos tranquilos também, né, por que não? Mas também aproveitar todo o potencial das uvas do terroir local para os espumantes. Isso, eu tive ali, foi em fevereiro, se eu não me engano, junto com o Guilherme, e o vinhedo todo implantado já, e alguma coisa de obra já iniciando, e ele falou muito da cave que vocês vão ter ali, né? Eu até brinquei que eu fiz uma foto dele dentro da cave e disse, pô, se fosse uma piscina seria olímpica, né? Mas para vocês terem uma noção da comparação do tamanho que eu estou falando. Então, que pé está essa obra? Quais são os prazos? As pessoas que gostam de vocês também, elas têm que pensar, vocês vão sair do Caminhos de Pedra, vão fechar aquele espaço, como é que vai ser? Perfeito. Hoje, quem conhece a Garbo, né, quem fala, poxa, eu fui lá na Garbo. E está aqui a Garbo, olha que lindo que é o espaço deles, aí em cima da Casa Vani, né? Exato, no Caminhos de Pedra, um espaço pequenininho, mas super acolhedor, né? Esse que é o barato da Garbo, é chegar lá, sentar numa mesinha, escolher um vinho ou uma das experiências e curtir esse momento, né? A gente não quer perder essa essência. Então, a partir do momento em que nós inaugurarmos o espaço em Pinto Bandeira, que já contemplará toda a área de vinificação futuramente também, a nossa ideia é preservar, né, esse espaço no Caminhos de Pedra, que foi onde começou, onde a maior parte das pessoas conheceu a Garbo. E em Pinto Bandeira nós temos uma previsão, inclusive estivemos ontem na obra, acompanhando depois de algumas semanas de chuva, né? Essa semana com tempo seco, o sol ajudou a tocar bem a obra, então a gente está avançando nesse sentido, mas a previsão é de meados do próximo ano a gente já receber visitantes e passar a apresentar a Garbo lá em Pinto Bandeira também. Então, quer dizer que quem vier visitar para a safra 27 já vai estar lá, né? Já vai estar lá, com certeza. Assim, as pessoas têm uma desculpa para ir hoje conhecer a Garbo no Caminhos de Pedra e voltar depois para conhecer lá em Pinto Bandeira, né? É isso aí, porque até vocês construírem um restaurante, o pessoal segue almoçando na Casa Vani, que é maravilhoso, né? É mais uma desculpa para visitar a Garbo. Entendi. Não só a Casa Vani, mas o roteiro do Caminhos de Pedra é um roteiro todo muito completo e com excelentes opções. Com certeza. Bom, mas assim, tudo isso a gente deu essa volta para deixar o Plenitude, eu acabei de falar o nome dele, né? Para deixar o Plenitude respirar. Será que ele já chegou no momento? Assim, foi rápido, mas, né? Eu estava ansioso aqui, já esperando. Será que a Lúcia vai esquecer? Eu vou alcançar minha taça. Não vou esquecer, vou alcançar minha taça. Tua está do teu lado. A gente não estava planejando isso, mas agora vamos, né? Vamos fazer esse sacrifício, né? Não ia perder a oportunidade de tomar mais uma taça, né? Pois é. Esse barulhinho é... Eu já estava quase degustando o microfone aqui. Saúde? Saúde. Um brinde a Garbo, um brinde ao destaque da Garbo, que está sendo apresentado aqui, ó. Está na frente dos outros, porque esse foi o primeiro que abriu aqui, né? Então, o meu voto já por hora, né? Olha só. Esse é um vinho que eu gosto muito. Tem outra coisa que eu gosto muito nos vinhos de vocês.
fora os vinhos em si, que são as artes, né, dos vinhos, dos rótulos. Eu acho que eles são muito criativos, e os nomes, né? Então, assim, eu imagino que esse Plenitude tem uma explicação. Todos os rótulos, né, eles são ilustrados por um artista local, aqui de Garibaldi, pelo Alexander Girotto. Então, a cada nova criação, alguns vinhos acontecem, os vinhos primeiro, e depois nós trabalhamos em como comunicar, como contar essa história. E outros vinhos começam a partir de uma necessidade, né? A gente tem que criar um vinho mais leve, ou um vinho... Precisamos compor o nosso portfólio e passamos, a partir daí, buscar uma uva e elaborar um vinho para contar essa história. Mas, a cada nova criação, nós sentamos por algumas vezes, né? Abrimos algumas garrafas de vinho que, sem dúvidas, ajuda a aflorar a criatividade e começa o debate. Alcançar a plenitude, né? Por favor. E o rótulo do Plenitude, ele é muito... Acho que ele é muito claro, no sentido de... Nós temos algumas pedras empilhadas, né? Onde cada uma dá ali a sua sustentação, traz o seu equilíbrio para o todo. E aqui a gente está falando de um vinho de corte, né? De um vinho em que a cada safra a sua composição acaba mudando, mas onde cada variedade ali vai trazer o seu elemento, cada uva traz na sua composição algo a agregar, né? Aquela soma onde 1 mais 1 é igual a 3, né? Onde todos os vinhos, quando são degustados separadamente, não são melhores do que a combinação entre eles. Então, esse é um dos tantos trabalhos do enólogo, né? Mas talvez um dos mais divertidos, né? E eu acho que a gente pode fazer um paralelo, né, com a harmonização, né? 1 mais 1 igual a 3. Né? A gente tem um vinho, a gente tem a comida e tem um terceiro sabor que se forma quando a harmonização, essa combinação é perfeita entre o alimento e a bebida, né? Exato. E aí está a magia de encontrar, né, a melhor harmonização, que consegue valorizar o prato, mas também trazer o vinho para um patamar de cima, né? Eu vou aproveitar que tu está aqui com vinho na taça, né? E a gente tem 2 dias para que as pessoas votem. Cada dia vai ter o destaque. Então, tem o destaque de hoje, sábado, terá hoje no final do dia, vai ser anunciado lá no Promenade, e amanhã, novamente. Então, eu vou pedir aqui para o Jonathan fazer o comercial dele, falar do vinho, falar um pouco por que as pessoas devem passar no stand da Garbo. E antes dele falar do vinho, eu digo, não passem só pelo Plenitude, porque ele tem muitas coisas legais lá que estarão à venda. Vocês estão vendendo em taça também hoje? Apenas em garrafa? Garrafas, mas tudo é conversado, né? Então, assim, levem as garrafas para casa, aproveitem, porque eles não têm muitas. Então, se tiver um que vocês acharam que é bom, eu digo, levem, né? Mas faz o teu comercial aí, eu quero saber quem vai ganhar o destaque. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Se eu pudesse votar, mas é uma tiragem super limitada, a tiragem do Plenitude. Um vinho elaborado apenas nos anos em que todas as energias convergem para isso, né? Em que o clima foi favorável. Aqui a gente está falando de um blend de diferentes regiões também, então a importância de que nós tenhamos uma safra que seja uniforme, né, em todas essas regiões. Um vinho estilo que nós gostamos de tomar, né? Aquele vinho que nós não temos nenhum prendimento em buscar trazer algo mais comercial ou mudar a rota da produção, buscando atender alguma demanda externa, né? É um vinho onde nós deixamos aí todo o nosso estilo, toda a nossa identidade aflorar, num vinho que realmente nos dá muito orgulho a partir do momento em que a gente abre a garrafa e serve uma taça do Plenitude. A gente está falando de uma composição de diferentes terroirs do Rio Grande do Sul, então ele por si só já traz uma riqueza justamente por trazer elementos de diferentes regiões, de diferentes climas. As 4 variedades, naturalmente, ajudam a trazer mais complexidade. E aqui a finalização, por 20 meses em barricas de carvalho, sem sombra de dúvidas, também colabora, trazendo mais profundidade, mais complexidade. É um vinho que a gente poderia ficar falando muito tempo, mas poder provar ele, sentir isso na taça, é uma experiência que todo mundo deveria ter ao chegar aqui. Então, nós estamos com 4 rótulos no evento, mas eu faço questão de servir o Plenitude para todas as pessoas que passam pela Garbo, porque vale muito a pena. Eu queria dizer para todos vocês que estão aqui, então, por favor, enquanto ele estava falando, eu fui degustar mais uma vez, eu já conheci esse rótulo, realmente é um belo rótulo, então fica aqui a dica,
para vocês. Quem está aqui, passe para degustar e conhecer os vinhos da Garbo. Converse com o Jonathan, com o pessoal que está com ele ali, para conhecer e saber um pouquinho mais da história, né? E quem está em casa, lembre, hoje, até às 18 horas, ainda tem ingresso. Amanhã, do meio-dia até às 18 horas, a gente está aqui trazendo as vinícolas para falar um pouco sobre o trabalho delas, sobre os vinhos delas. Lembrem que sempre que vocês precisarem e quiserem alguma informação a mais, o site brasildevinhos.com.br, o Instagram, @brasildevinhos, hoje é o único veículo de comunicação do país especializado totalmente em vinho brasileiro. Queria te agradecer, Jonathan, mais uma vez por estar aqui, por ter feito o serviço do vinho aqui, que foi uma honra, né? E te convidar, né, para acompanhar também, né, os resultados lá no final da tarde no Promenade, e aí eu sei que tu vai estar na torcida. Com certeza. A minha boca de urna lá eu já estou fazendo. A minha parte na votação tá garantida. Mas muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de apresentar um pouco mais da história da Garbo e, especialmente, falar um pouquinho mais sobre o Plenitude. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais uma vinícola convidada. Hoje estamos de volta, direto aqui do espaço especial do Spa do Vinho, que está recebendo hoje esse nosso mini estúdio do Brasil de Vinhos. Estamos fazendo uma transmissão ao vivo aqui em vários momentos durante a tarde, vamos até às 18 horas, ouvindo representantes de vinícolas que estão participando da 12ª edição do Festival Emoções no Vale, que acontece em 2 dias hoje, sábado, dia 12 de julho, vai até às 18 horas. Agora são 15h28, ou seja, se você está aqui pela região, venha, porque vale muito a pena. Ainda tem alguns ingressos, 150 no local hoje. Amanhã, domingo, tem poucos, R$100 online, vinospa.com.br ou direto aqui no setor de enoturismo do Spa do Vinho, de onde a gente fala ao vivo. Eu queria lembrar sempre que a população aqui da Serra, da região, é muito solidária e R$20 de cada ingresso vendido serão destinados às obras de recuperação da Igreja Nossa Senhora da Glória, localizada na comunidade 40 da Leopoldina, aqui em Bento Gonçalves. Então, conhecer vinho de 40 vinícolas, vinhos muito bons, vinhos especiais e ainda ajudar. Isso é muito bacana, né? O Emoções no Vale é realizado pela Sublime Winescapes Spa do Vinho, em parceria com a ABS, Rio Grande do Sul, e o Brasil de Vinhos. Por isso, a gente está hospedando aqui no nosso canal de YouTube essas conversas com representantes de diversas vinícolas. Bom, dessas 40 vinícolas, a maior parte, hoje, das que estão aqui, é aqui da região da Serra Gaúcha, né? A gente tem Vale dos Vinhedos, a gente tem Farroupilha, a gente tem Garibaldi, Monte Belo, Caxias do Sul, a gente tem vinícolas de Altos Montes, daquela região de Nova Pádua, de Flores da Cunha. A gente sobe um pouco e vai até Campos de Cima da Serra, Vinícola Soso está presente, e vamos um pouco mais longe, até a Campanha Gaúcha. Temos vinícolas daquela região também, e uma delas está aqui conosco, representada pelo Daniel de Carvalho, enólogo, que é, digamos assim, a figura da campanha no Vale dos Vinhedos hoje, né, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Lúcia? Sim. Tivemos um probleminha no microfone aqui, me dá licença que a gente troca. Agora foi? Agora foi. Olha a voz de locutor, perfeito. hein? Então, Lúcia, nós somos a primeira vinícola, então, a estarmos da campanha aqui no Vale dos Vinhedos. Digo a primeira porque, claro, né, primeira ideia de virmos para cá, mas acredito que daqui para frente, por ser um polo, né, vitivinícola do Brasil, possivelmente os nossos vizinhos lá vão se interessar também por ter unidades aqui no Vale. E hoje nós representamos, então, um novo terroir do Brasil. Não assim tão novo, né, que a gente sabe que a primeira vinícola registrada no Brasil foi justamente lá na Campanha, uma cidade vizinha nossa, ali em Candiota, mas nós somos hoje a primeira vinícola de Bagé e a primeira, então, a estar lá na Campanha e aqui no Vale dos Vinhedos ao mesmo tempo, com uma nova unidade, né? Se tu puder contar um pouquinho da história, então, da Peruso, né? A família Peruso é muito conhecida na região por outros negócios, né? E o negócio do vinho, assim como para muitas famílias, veio depois. É um pouco diferente da tradição que a gente tem aqui no Vale dos Vinhedos, que as famílias vieram, literalmente abriram picadas, plantaram uvas, plantaram videiras
no meio das pedras, em muitos lugares. Lá, no caso específico de vocês, é diferente. A família tinha outro negócio, depois, né, foi para o vinho. Então, se tu puderes contar um pouquinho da história da Peruso, de Bagé, do envolvimento, por favor. Claro, assim, na verdade, a nossa família saiu aqui da Serra para ir à campanha, né? Há cerca de 50 anos atrás, 40 e poucos anos, nós fomos lá para Bagé, né? E de lá fundamos hoje a 6ª maior rede de supermercados do estado, né? Que é a Rede Peruso, do qual hoje, né, o presidente é o presidente da Agas também, né, o Júnior Peruso, e por um negócio da família, né, nas nossas terras que a gente tem lá em Bagé, há 20 e poucos anos atrás, fundamos, então, a vinícola, através de um projeto com uma outra vinícola aqui da Serra, que começou a plantar lá nas nossas terras, e nós resolvemos abraçar, então, essa ideia de ter um vinhedo dentro da nossa fazenda. Lá a gente hoje ainda produz não apenas uvas, né, mas também temos criação de gado, do Angus vermelho, de ovelhas Texon, então mantemos ainda a raiz, digamos assim, da campanha gaúcha, mas em raiz, digamos assim, em início, nós somos aqui de Nova Prata e de Vacaria, né? Nós fomos para lá há 50 anos e, como nós mesmos nos referimos, estamos retornando para casa, né? Estamos retornando para a Serra Gaúcha agora com esse novo projeto. Então, já tinha uma história prévia da família com algum envolvimento, mesmo que emocional, emotivo, aí nessa questão da família saindo da Serra, né? Mas tu falaste esse período aí de cerca de 20 anos, quando vocês provavelmente forneciam uva para algumas das grandes vinícolas aqui da Serra e grandes vinícolas do Brasil, que exportam, né, bastante hoje. Isso foi um trabalho que aconteceu com diversas famílias naquela região, né, naquela época, início dos anos 2000, final dos anos 90, que fez com que depois essas famílias enxergassem no vinho um negócio que pudesse ser lucrativo, né, Daniel? Sem dúvida, né? A criação do gado ela é mais facilmente rentável, digamos assim, mas todo mundo, assim como foi o teu caso também, assim como é o meu caso, todo mundo, quando toca na uva, a paixão desperta, e foi o que nos fez também seguirmos sozinhos, digamos assim, após esse início em parceria com outras vinícolas aqui da Serra, quando nós resolvemos abraçar este vinhedo, que aqui na foto ao fundo fica ali ao lado, né, o nosso vinhedo mais antigo de Cabernet Sauvignon, e aliamos não só a produção vitivinícola com algo que é muito típico da campanha, né? Nessa foto, curiosamente, fui eu mesmo que o fiz, e ali, hoje em dia, nós estamos trazendo também para a campanha gaúcha aquela hospitalidade já tão conhecida, né? Então, hoje, as pessoas saem aqui da região metropolitana, de São Paulo ou mesmo do Uruguai, como foi o caso ali, e encostam os seus motorhomes e dormem em meio aos vinhedos lá na vinícola, né? Então, eles têm essa possibilidade de irem para lá, saírem da sua viagem, pararem dentro de uma vinícola, dentro de uma fazenda típica da campanha gaúcha e ainda dormirem em meio aos vinhedos. Eu estava te trazendo aqui para falar do vinho que tu trouxeste aqui para ser destaque. Tu está me vendendo um motorhome em Bagé. Mas tá bom, é um bom vendedor, né? E também um pouco de churrasco, né? Que é o que tanto nos caracteriza, né? É isso aí. Mas eu queria te perguntar, antes de entrar no teu vinho, uma pergunta utilizando, né, do teu conhecimento em enologia, né, enólogo formado. Qual é a diferença que a gente tem dos vinhos da campanha gaúcha para os vinhos, principalmente da Serra, que são os ainda mais conhecidos do país? Assim, o que fez da campanha ter despertado há alguns anos como a nova fronteira, digamos assim, do vinho brasileiro, Daniel? Eu te digo que, tecnologicamente, a campanha ela tem o seu terroir em si. Claro que quando a gente fala campanha, a gente está falando de uma região absurdamente ampla, né? Cabe praticamente Portugal dentro da campanha gaúcha. Não só isso, mas a campanha tem um clima mais estável, digamos assim. O nosso inverno, especialmente em Bagé, que é de onde eu provenho, ele é muito rigoroso. Enquanto aqui, há cerca de 2 semanas, nós estávamos com -13, em Bagé estava batendo -7 de frio. E, ao mesmo tempo, é uma região no qual praticamente não chove, né? Nós temos chuvas muito escassas, especialmente na nossa cidade. Então, hoje estamos aí bem encaminhados já do inverno e Bagé ainda estava enfrentando 15 horas de racionamento. Chega no verão, nós temos verões absolutamente quentes, de muito sol, né, e muito mais estável a nível de programação. Então, ainda que nós tenhamos um terroir que, claro, é muito mais propício a vinhos tintos,
Eu, como enólogo, costumo dizer que é muito mais fácil ser enólogo na campanha do que na serra. Aqui nós temos que lidar muito com as intempéries do clima, né? Em um dia está chovendo, no outro está nublado, daqui a pouco cai uma chuva forte e aquilo aquece no verão. Isso costuma não ocorrer na campanha. E dessa forma a gente consegue ter uma colheita mais tranquila, né? Uma colheita melhor programada. Então a gente tem a vantagem, digamos assim, de colher no momento que nós desejamos, com o perfil de vinho que nós desejamos. Então, esse eu vejo também como um dos motivos pelos quais os nossos colegas, né, de outras vinícolas estão, então, indo para lá, ao longo já de 20 anos, mais ou menos, que estão trabalhando com isso, por lá ter essa vantagem de uma estabilidade climática, né? Ainda que, claro, isso é um fato, todo solo que nós vamos trabalhar lá, ele tem que ser trabalhado do zero, como tu mesma introduzisse o assunto. Aqui já há uma cultura do vinho, então os solos não são mais compactados, né? Digamos que não tem mais de um século de gado pisando naquele solo, nem de ovelhas, então um solo não compactado, mais fácil de trabalhar até certo ponto, o que lá a gente tem que fazer todo esse processo inicial. Ainda assim, eu vejo a campanha hoje como um dos terroirs que vem despontando muito bem, né, justo por essa estabilidade. E aí a gente consegue ter um perfil de vinhos absolutamente diferentes. São vinhos com menor acidez, né, mas vinhos que tu consegues atingir facilmente um teor alcoólico mais alto e que são muito mais frutados em boca. Então, claro, em qualidade eu diria que é de tanta qualidade quanto os vinhos da Serra Gaúcha e de outros tantos terroirs de qualidade do Brasil, mas o perfil sensorial dele é absolutamente diferente. Interessante tu falar que as vinícolas de outras regiões vão buscar as uvas na campanha, porque antes de ti entrevistamos aqui o Jonathan Marini, da Garbo, que estava apresentando o Plenitude, né, o rótulo que eles trouxeram como destaque, e tem uvas também da região da campanha, né? Ele falou a respeito dessa diferença dos terroirs. Bom, vamos parar de falar da campanha, então, né? Porque agora a gente emendou 2 vinícolas quase da campanha, né? Porque o Jonathan trouxe as uvas de lá. Eu queria que tu falasse qual é o vinho que vocês escolheram como destaque para concorrer entre os 40 para o melhor do evento, Daniel. Então, a gente trouxe o nosso Cabernet Sauvignon, safra 2013, que ele é proveniente desse vinhedo aí ao lado da foto, como a gente está vendo. Ele é um vinho que, ano passado ainda, ganhou como melhor vinho lá da campanha, na Brasil Wine Challenge. Diversas vezes ele já ganhou como melhor vinho do Brasil. É um vinho que tem 2 anos em barrica de carvalho nova, francesa, e desde então ele fica guardado na nossa cave. Eu trouxe ele como destaque por ele trazer uma grande diferença a nível de Cabernet Sauvignon para o Brasil. Ele é um Cabernet Sauvignon no qual, tu já tivesse a experiência de degustá-lo, ele é um Cabernet Sauvignon no qual a pirazina não se destaca, né? Se destaca muito mais uma fruta, e hoje uma fruta mais intensa. Pirazina que tu fala é aquele gostinho de pimentão, né? Exato, que por tantas vezes, infelizmente, jurados de fora do Brasil costumam estranhar o nosso vinho por isso, né? As nossas terras lá na campanha são terras que têm menos chuva, como eu já disse, mas também menor teor de matéria orgânica. E isso, além do fato de nós utilizarmos um clone diferente de Cabernet Sauvignon, faz com que a pirazina não se destaque. E aí a gente tem um vinho de muita fruta, um Cabernet Sauvignon, como os Cabernet Sauvignons do Velho Mundo, assim, um Cabernet encorpado, mas não agressivo no herbáceo. Ele é muito fácil de tomar, né? E é um vinho que já traz as notas do terciário, graças à idade dele também. Bom, é a 4ª vinícola que a gente entrevista e a primeira das vinícolas que fala de um varietal. A gente teve um corte branco, a gente teve depois um corte bordalês, tivemos agora o Jonathan falando especificamente também desse corte, que tem uvas de diversos terroirs, e agora a gente tem a primeira, que é um Cabernet Sauvignon 2013, que sim, já tive a oportunidade de degustar, um belo vinho, e quando acabar aqui eu vou lá degustar novamente, porque não é todo dia que a gente toma um Cabernet Sauvignon 2013, né? Daniel, além desse que as pessoas podem degustar dentro daquela cartela que se recebe quando chega aqui, né, comprando ingresso, lembrando, as pessoas compram o ingresso e recebem uma cartela com 40 tickets, digamos assim, para degustar os vinhos em cada uma das vinícolas. Mas, além desse, quais são os que vocês trouxeram para venda, né? Então, nós trouxemos outros 3 rótulos que o pessoal pode degustar lá à vontade conosco. O primeiro é um Chardonnay,
tá? Um Chardonnay Safra 2023, que a gente faz um processo um pouco diferente nele. Primeiro, que a gente colhe uma uva bem mais madura. E segundo, que a gente fermenta ele na barrica de carvalho. Então, ele não é um Chardonnay barricado, mas ele é um Chardonnay no qual fermentou na barrica. Durante a fermentação, a gente sabe, há uma elevação de temperatura, há um processo químico relativamente violento, e isso faz com que tenha uma extração rápida, porém delicada ao mesmo tempo das barricas. Então, a gente tem lá um Chardonnay que passa 15 dias em barrica, fermentando, e depois, na saída, ele volta para o tanque de inox, né? Vai o vinho já pronto para o tanque de inox. Ele é um Chardonnay muito mais cremoso e untuoso em boca, com uma menor acidez, mas como eu conversava, eu estava ali embaixo, eu vi que tu também queres ir para ali daqui a pouco, eu estava ali embaixo agora, e as pessoas degustando ele, dizendo, mas ele é leve, e ele é leve. Ele não é ácido, ele é leve, mas ele é um leve com 13,5 de álcool. Então, é um Chardonnay que a gente consegue ter naturalmente um grau alcoólico mais alto, graças a esse teor de maturação fácil de ter lá na campanha. Fora isso, eu trago também um Aryna Arnoa. Tá? A Aryna Arnoa é uma uva que nem todo mundo conhece, é uma uva que foi desenvolvida nos anos 60, lá na França, que ele é um corte, na verdade um híbrido, né, entre uvas, entre a Cabernet Sauvignon e a Tannat. O que me surpreendeu neste vinho é que, diferente do que a gente esperaria pelos pais, né, de ser um vinho potente, imponente, ele é um vinho absolutamente leve, muito macio. Eu costumo recomendá-lo para quem está começando no mundo do vinho seco ou para aquelas pessoas que não querem pensar numa harmonização. Né? Eu, assim como tu, a gente se conhece já há alguns anos. Claro que a gente sempre pensa em harmonizar, com o que vai combinar aquele vinho e tudo mais, mas o Aryna Arnoa é um vinho para tu não teres tanta preocupação, para tu pegares uma fruta seca, uma focaccia rapidinho e conseguir degustar com ele e apreciar um vinho de alta qualidade, mas um vinho leve e macio. Harmoniza com streaming. Também, né? É aquele vinho para a gente ter, como nós temos aqui na taça, degustando sem ter uma preocupação da harmonização. O último vinho que nós trazemos é o nosso Merlot. A gente está lançando esse nosso novo Merlot, agora a gente lançou ele início do ano, né? E ele é uma nova versão do Merlot que nós já fazíamos. O que nós fizemos de diferente desta vez? Nós tínhamos um Merlot antigamente que nós passávamos ele 12 meses em barrica. Dessa safra, nós percebemos que a qualidade da uva estava tamanha que nós não quisemos misturar aroma de madeira nele. Então, ele tem madeira, sim, só por 6 mesinhos, é só para polir o vinho. Tá? E, então, é um vinho que tem o selo de indicação de procedência lá da campanha, que é o que nós temos até o momento, que é a IP, e é um vinho muito amendoado em boca. Então, assim, o que nós quisemos trazer, então, para esse público que está vendo hoje aqui? Vinhos diferentes, né? Como o caso da uva Aryna Arnoa, uma leveza com um teor alcoólico relativamente médio, ele tem 13 e pouquinho de álcool. Um Merlot, que por mais que nós estejamos na terra do Merlot, é um Merlot que vai destacar muito mais o cacau em boca, né? Ele é um Merlot que tem uma persistência muito maior e um pouquinho mais de força do que o Merlot aqui da Serra. O Merlot aqui da Serra ele é mais levinho assim para a boca, por mais que, claro, a gente tenha Merlots de altíssimo padrão aqui também e de outros perfis. E o Chardonnay fermentado, então, na barrica de carvalho. Claro que, além disso, o pessoal ainda pode provar esse nosso Cabernet 2013. Então, muitos convites do Daniel aqui. Primeiro, o Cabernet 2013, que está lá entre os 40 destaques que as vinícolas escolheram. Lembrem, tem QR Code em cada um dos estandes, tem um QR Code, entra lá, vota, escolhe. Né? Vai ter um sorteio, 2 pessoas vão ganhar um brinde aqui no Vino Spa, que é muito bacana, vale muito a pena. Isso, hoje, no final da tarde, a gente anuncia o primeiro dia, amanhã anunciamos também o segundo, então dá tempo ainda de comprar ingresso para hoje, de comprar ingresso para amanhã. Vou deixar para vocês também o convite para visitarem Vinícola Peruso, Peruso Vinícola, @. Isso, nós temos 2 arrobas, porque são 2 unidades diferentes. Né? Nós temos o Vinícola Peruso, que é lá na nossa matriz, onde seguidamente, aconselho inclusive de vocês seguirem, porque seguidamente nós divulgamos os almoços que nós fazemos lá, com a nossa própria ovelha, com o nosso próprio Angus, e temos o Peruso.vinícola, que é a nossa unidade aqui na Serra.
Então, também fica o convite. Fica bem próximo aqui do Spa do Vinho, quilômetro 7, né, Daniel? 17, perdão. Bem na frente da Alma Única ali, né? Isso, não tem como se perder. Bem não facinho. tem como se perder. Então, agradeço, Daniel, a tua presença aqui. Daqui a pouquinho a gente volta batendo mais um papo com uma das vinícolas que estão participando aqui da 12ª edição do Festival Emoções no Vale, direto do Spa do Vinho, no Vale dos Vinhedos. Oi de novo, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, direto desse lugar especial aqui no Spa do Vinho, que fica em Bento Gonçalves, a capital nacional, a capital brasileira do vinho. A gente está bem no meio do Vale dos Vinhedos, o coração do Vale dos Vinhedos, no Spa do Vinho. Festival Emoções no Vale, 12ª edição, hoje, sábado, dia 12 de julho, já são 20 para 5, então tem 1 hora e pouco ainda dá para vir. Recomendo, porque temos muitos vinhos e vinhos espetaculares, de 40 vinícolas brasileiras. É uma tarde muito especial que fica aqui no Promenade, na face sul do Spa do Vinho, um lugar que foi recém-inaugurado, muito bonito. O Emoções do Vale é realizado pela Sublime Winescapes, Spa do Vinho, em parceria com a BSRS e o Brasil de Vinhos. Por isso, a gente está hospedando essa live hoje aqui no nosso canal do YouTube. Nós somos, vocês sabem, o único veículo do Brasil especializado em vinho brasileiro, basicamente. O festival tem o apoio ainda da Aprovale, SEG, Setur Bento Gonçalves, Setur Rio Grande do Sul, Saline Turismo, Tru Hotéis e Fellings Produções, que está trazendo as nossas imagens aí para todos vocês. Hoje, 1 hora e pouco ainda de evento, pessoal, R$ 150, ainda tem alguns ingressos. E amanhã, domingo, tem, mas tem pouco, me disseram, não faz muito. Dá para comprar online, R$ 100, vinospa.com.br ou direto no Centro de Enoturismo do Spa do Vinho, de onde falamos agora. Quero lembrar que o pessoal aqui da Serra é muito solidário, então, a cada ingresso que será vendido aqui, que está sendo vendido aqui, R$ 20 são destinados às obras de recuperação da Igreja Nossa Senhora da Glória, localizada na comunidade 40 da Leopoldina, aqui em Bento Gonçalves. Quem quiser doar um pouco mais, né, pode procurar o Odacir Jordani, que está com o estande da paróquia aqui no festival. Então, é bem bacana. Quem comprar o ingresso recebe uma sacolinha com um porta-taça, com uma taça temática, um guia de degustações e o serviço de 1 dose de cada uma das 40 vinícolas que estão aqui. Eu não vou mais falar do evento, porque eu já falei muito sobre esse evento, e agora eu vou fazer uma entrevista que vai valer por 2, né? Porque eu tenho o prazer e o privilégio de receber aqui no Brasil de Vinhos. Eu já posso dizer que ela é minha amiga, né? Débora Vilas Boas da Daut, CEO da Sublime Winescapes, aqui do Spa do Vinho, o principal motor por trás de tudo isso que a gente vê e uma das culpadas, eu poderia dizer, por esse festival. Débora, boa tarde, muito obrigada por nos receber, Brasil de Vinhos, aqui no Spa, por toda a parceria de sempre e por todo esse incentivo que tu dás ao vinho brasileiro. Só tenho a agradecer, primeiro, porque a gente, nesse mundo, consegue parceiros incríveis como vocês, como a BS, e essas 40 vinícolas que estão aqui hoje. A sensação que eu tenho, vendo um evento como esse acontecer, é que a gente está nos primórdios do que vai ser o vinho brasileiro nos próximos anos. Porque a gente deixou de ser uma única região para ser 18 regiões. A gente deixou de fazer um único estilo para fazer muitos estilos e para inventar novos vinhos, até novas cepas. Então, eu me sinto assim no Big Bang do vinho sul-americano, porque a gente assistiu os nossos vizinhos no Mercosul fazendo vinho de uma maneira muito ortodoxa. E nós aqui no Brasil a gente está conseguindo inovar, está conseguindo trazer, abrir mercados e fazer vinhos incríveis, né? Vinhos que a maioria das pessoas nem conhece, porque a gente tem sempre que lembrar, 90% dos produtores de vinho brasileiro são pequenos produtores. São aquelas famílias que fazem uma quantidade não muito grande destinada à excelência. Então, a gente tem um universo muito grande ainda. 90% do vinho que está à venda no Brasil é feito por 10% dos produtores. Olha o universo que a gente tem para descobrir.
E tu estavas falando disso, né, de tanta coisa e tanto lugar, tanta região que a gente tem para descobrir, e eu gostaria de salientar aqui também essa questão do pioneirismo que vocês têm, porque se a gente já está na 12ª edição, e teve um ano que, se eu não me engano, pulamos pela pandemia, então aí a gente está voltando 13 anos no tempo, é isso, Débora? Então, há 13 anos, esse festival era ainda mais pioneiro, né? Sim. Muitas vezes ele se tornou a forma de, comunitariamente, aqui na região, a gente mostrar a cara do Vale dos Vinhedos para o resto do Brasil. Porque as pessoas não compreendiam o Vale dos Vinhedos como Serra Gaúcha. Eles entendiam o Vale dos Vinhedos como extensão de alguns destinos já consolidados na Serra Gaúcha, como Gramado. E a sensação que a gente tinha é que as pessoas só passavam por aqui. A ideia do nosso turista, dos primórdios de 20 anos atrás, é que dava para passar o dia, conhecer 2 ou 3 vinícolas, fazer 2 ou 3 degustações e segue a vida. Hoje é completamente diferente o perfil dos enoturistas que nós temos, dos visitantes. As pessoas voltam muitas vezes e elas voltam para conhecer novas vinícolas ou o novo trabalho de vinícolas que elas já amam. Tudo isso traz uma dinâmica diferente para a região. Hoje de manhã, estava em Flores da Cunha, houve uma palestra, um seminário promovido pela cidade, em conjunto com a Frente Parlamentar do Enoturismo. E o grande mote do cenário é como que a gente faz para desenvolver novos destinos de alguma coisa que parece já com uma receita de bolo para fazer. É exatamente isso, a gente está buscando novas maneiras de apresentar o vinho para novos públicos. E esse festival é essa cara. Quando a gente começou, vamos reunir e vamos mostrar o que a gente tem. Hoje, a gente consegue já agregar ao festival trabalho de capital social, ou seja, de poder sempre ajudar alguma entidade, de preferência da nossa região, e a gente consegue fazer lançamentos, e as vinícolas muito pequenininhas, elas entram em pé de igualdade com as grandes vinícolas, o que para elas é uma vitrine muito bacana. A gente vê pelo perfil das vinícolas que estão participando do evento aqui, são 40, como a gente falou, e a maior parte delas é essa que tu falaste, né, que são vinícolas familiares. A gente já trouxe aqui algumas pessoas mais cedo, e são os proprietários, a irmã, a mulher, o marido, né? São pessoas que fazem o vinho no seu dia a dia. A gente tem grandes marcas presentes aqui também, como a Miolo, que é vizinha de frente aqui do hotel, mas a gente tem vinícolas que são muito pequenas e têm esse crescimento. Então, queria também te perguntar sobre lá, pedir para tu tirar da memória o primeiro evento, quando ele foi feito. Qual era o tamanho do primeiro evento? Acho que umas 15 vinícolas naquela época. E nós também não éramos. Hoje, nós somos aqui, na nossa região, 80 vinícolas. E, naquela época, eram bem menos, né? A gente teve um crescimento exponencial nos últimos anos. Eu acho que a grande diferença é que, naquela época, a gente apresentava o nosso vinho e a gente tinha que explicar o nosso terroir, a nossa cultura, a nossa região. Hoje, as pessoas já chegam com muitas informações e elas já sabem que elas vão encontrar um padrão de qualidade e um produto com essa alma. Acho que esse também é um dos diferenciais do festival, você poder conversar direto com o produtor, direto com a pessoa que elaborou o vinho, e isso traz muito mais riqueza para o conhecimento daquela bebida que está sendo apresentada. E outra coisa assim, que a gente já percebe, então, tu falaste aí, há 12, 13 anos, eram 15 vinícolas, a gente praticamente multiplicou isso por quase 3, né? E agora a gente tem vinícolas que não são mais só da Serra Gaúcha, tem pelo menos 2 da campanha, né? Tem Campos de Cima da Serra, tem a Serra esticando um pouquinho mais ali para Altos Montes. A ideia é que o festival vá crescendo cada ano mais e, quem sabe, o ano que vem a gente vai ter aqui, sei lá, Dupla Poda, São Paulo, Minas Gerais, Bahia. A ideia é que a gente valorize realmente o vinho brasileiro, porque foi um dos temas tratados hoje no seminário. Nós temos um mercado enorme que consome vinho de outros países. O nosso mercado é um mercado que, se ele tomasse todo o vinho nacional, se ele consumisse todo o vinho nacional,
ainda sobraria mais da metade dele para os vinhos importados. Então, a gente tem um trabalho de casa para fazer. Mas esse trabalho não é feito por uma única região. As regiões unidas, o Norte, o Nordeste, o Sudeste, nós aqui no Sul do Sul, nós temos a possibilidade de agregar mais e de mostrar para o brasileiro que produto é esse que muda, né? Que é diverso de Norte a Sul. Então, sim, a gente sempre teve a proposta de trazer vinhos de outras regiões, é por isso que é Emoções no Vale e não do Vale. A ideia é abrir as portas para o mundo, até para a nossa própria comunidade de produtores conhecer novos produtos. Mas a gente já teve, em outros anos, de Santa Catarina. A nossa proposta é que foi mudando. Nos primeiros, a gente abria até para alguns produtores que também importavam vinhos. Hoje, não. Hoje é só vinhos brasileiros. E a única condição é que sejam vinhos de uma das 700 empresas que estão ligadas à nossa carta. Porque aí a gente conhece bem o produtor, conhece a qualidade e tem certeza de estar ofertando para o público uma experiência excelente. Vejam bem o que ela falou, né? Uma das 700 empresas que estão ligadas à nossa carta. Até onde eu sei, eu não estou muito errada, o Brasil tem registrados hoje algo entre 1.100 e 1.200 vinícolas. Quer dizer que vocês têm mais de metade das vinícolas do Brasil na carta de vinhos do SPA, Débora? E a ideia é a gente ter todas. Se for uma vinícola e tiver um bom vinho, nós temos espaço, porque esse panorama é fundamental. Muita gente vem aqui só para traçar esse comparativo, só para conhecer novos vinhos. Bom, então eu vou dizer o seguinte, eu vou terminar essa primeira parte da entrevista, que eu queria encerrar com a inventora do festival, convidando as pessoas e dizendo para as pessoas comprarem o ingresso para vir aqui hoje e amanhã. Agora eu vou encerrar de outra maneira. Eu vou dizer, vinícolas, vendam o seu produto para a Débora, no SPA do Vinho, vinícolas brasileiras, de Goiás, de Brasília, de São Paulo, de Minas Gerais, de Viamão, de Porto Alegre, de Jaboatão dos Guararapes, de Garanhuns. O Brasil faz vinho em todas as regiões, praticamente todas as regiões. E o SPA do Vinho tem 700 marcas. Vocês aí que são das outras 500 que não estão aqui, olha, spadovinho.com.br, Débora Dadalt, por favor, digam que ouviram no Brasil de Vinhos para ela nos valorizar ainda mais do que ela já nos valoriza, que vai ser difícil, mas façam isso. Agora, encerrei a entrevista com a Débora, CEO do SPA do Vinho, e vou recomeçar a entrevista. Né? Um brinde. Um brinde. Nosso rosé. Não, pensei que fosse, mas não. Isso foi... Não é. Esse é um outro vinho. Este aqui não é o teu rosé. Esse aqui foi um rosé para a gente fazer um brinde, porque o teu rosé está aqui para tu apresentares. Mas, então, como eu dizia, a gente encerrou a entrevista com a Débora Vilas Boas Dadalt, CEO do SPA do Vinho, e agora vai recomeçar com a Débora, produtora de vinhos. Já está formada em enologia, Débora? Quase. Falta pouco. Sommelier, produtora com a Alice Vitória. Agora eu vou entrevistar uma produtora, uma das 40 produtoras. Uma das 40 produtoras, extremamente apaixonada pela denominação de origem do Vale dos Vinhedos, primeira denominação de origem do Brasil, e até hoje a mais completa, porque ela não é só para vinhos tranquilos, mas também para espumantes. Então, tintos, brancos e espumantes. E a sensação de você fazer essa transposição de ser amante do vinho para se tornar produtor é uma jornada. Mas é uma jornada que não tem volta. Porque você embarca, mas quando você vê a tua família inteira embarcou junto. Não é uma coisa simples. Não é simples, né? Eu vou te pedir, assim, para brevemente contar para as pessoas que não sabem o que é a Alice Vitória, de onde surgiu essa ideia, né? Porque, enfim, tu és jornalista de formação, né? Assim como eu, né? Mas o vinho faz a gente tropeçar e acabar aqui, passar o sábado entrevistando produtores que viraram amigos, né? Como é que começou essa tua vida no vinho, Débora? Eu sou de origem do Rio de Janeiro, minha família é carioca e de origem portuguesa. Então, ninguém podia tomar refrigerante em casa. A gente só podia tomar 2 dedinhos de vinho com água e açúcar. E o vinho faz parte da história, né, dessas famílias que, em diferentes épocas, migraram para o Brasil. É a mesma coisa que acontece aqui no Sul. Então, sempre gostei. Fui
eu era correspondente fora do Brasil, morei em Portugal e morei na Holanda, e lá, principalmente quando eu era estudante, vinho é mais barato que Coca-Cola. Então, isso torna muito mais acessível você conhecer esse universo. Voltei para o Brasil querendo muito me aprofundar mais no vinho, mas sabendo que eu estava voltando para um país que eu ia ter alguma dificuldade. Então, escolhi o Sul, porque no Sul já existia a indústria vitivinícola e também porque eu queria trabalhar com hotelaria. A carreira de jornalista, você sabe, é uma carreira que exige bastante, como correspondente mais ainda, e era a época de uma vida mais tranquila. Então, estava querendo fazer o segundo ciclo de trabalhos da minha vida, sair um pouco do jornalismo diário e me tornar empreendedora. Tive a sorte de conhecer o meu marido, que exatamente tinha as mesmas paixões, hotelaria e vinhos, e fomos construindo hotéis, nos especializando, aprendendo sobre o Vale dos Vinhedos. Nós vínhamos para cá todos os anos para comprar vinhos, até que surgiu a oportunidade do Spa do Vinho. Tinha sido iniciado, os investidores originais estavam com alguma dificuldade para dar continuidade, porque não tinham tanto conhecimento da parte de hotelaria, e a gente veio para agregar, mas a gente se apaixonou e acabou assumindo o empreendimento, que já tem agora, acabou de completar 18 anos de inauguração. Para quem gosta de hotelaria e vinho, achar esse negócio aqui, pô, foi, né? Foi. Não, foi uma paixão, foi uma loucura que a gente fez na vida também, porque quando a gente começou, a gente não entendia nada de spa. Vinho a gente gostava, mas, né? Entendia só de sacar rolho, não de comprar garrafas, fazer estoque, né? Nada. Então, o que a gente fez? A gente parou as obras durante um ano e fomos estudar. A gente passou um ano viajando, entendendo as melhores regiões vitivinícolas do mundo, entendendo o enoturismo, que naquela época estava começando a tomar forma em outros lugares, fora da Europa. E, com isso, a gente redimensionou o projeto, a gente reconceituou o hotel, e a gente decidiu que ele seria mesmo um hotel de imersão no universo do vinho. Já que se chamava spa, não ia ser só imersão em tratamentos, ia ser imersão na cultura do vinho. Então, antes mesmo da gente começar o hotel, a gente começou a plantar os primeiros vinhedos, que são esses vinhedos que tem na frente do hotel, que é o lote 41, do lado do lote 43 da Miolo. Depois, a gente foi ampliando, a ideia sempre foi que o hotel ficasse dentro de um condomínio vitivinícola, ou seja, um condomínio produtor de uvas de excelência, e, ao longo dos anos, a gente chegou a 21 hectares. Desses, 16 já são produtivos, com uvas ADO ou outras uvas que a gente considera que sejam adequadas para o nosso terroir. Desde o primeiro ano, nós elaboramos vinhos com essas uvas, e a gente também entendeu que o turista ou o visitante não é bem um turista do enoturismo, né? Ele é uma pessoa que quer vivenciar a região. Ele quer pelos 5 sentidos, né? Ele quer entender a natureza, ele quer beber o vinho, e se tiver spa, ele quer sentir aquilo pelo corpo. Então, quanto mais profunda a experiência, maior a chance de você agradar esse visitante. Então, sabendo disso, a gente foi incorporando os conceitos da vinoterapia, que é o reaproveitamento total de toda a uva que a gente utiliza para fazer o vinho, dos subprodutos do processo de vinificação, e fomos também melhorando a qualidade da experiência que a gente ofereceria para o nosso hóspede. Não só do nosso terroir do Vale dos Vinhedos, que é esplêndido, mas aprender a traçar comparativos com outras regiões, primeiro do mundo, e agora a gente já consegue do próprio Brasil, para entender o que cada ambiente, cada região, cada cultura imprime naquele produto para que ele se torne tão diferente de um lugar para o outro. Então, quando a gente começou, digamos, 70% da nossa adega, hoje é considerada a maior adega dentro de hotel no Brasil, era de vinhos importados. E as pessoas tinham muita dificuldade em tomar os vinhos brasileiros. Eles queriam os vinhos daquelas vinícolas que eles se sentiam seguros, mas tinham muita dificuldade em provar novos rótulos. O perfil que a gente desenvolveu ao longo desses anos é exatamente o oposto. Eles vêm para provar os bons vinhos da região, aquelas pérolas que ninguém conhece, para levar para casa produtos novos, e não se importam de não termos mais vinhos importados. Pelo contrário, eles ficam felizes quando descobrem alguma coisa que os amigos ou a família não conhecem.
Então, a gente acaba sendo essa vitrine, dando essa oportunidade para muitos iniciantes que não teriam, de outra forma, como apresentar para o público, né? Porque um turista, por mais que ele fique aqui 3, 4 dias, ele não consegue visitar essa profusão de vinícolas que a gente tem. Então, isso, o fato de todos os dias ter uma degustação de uma vinícola diferente, no nosso melhor ambiente, que é a sala da cave, para os nossos hóspedes, tudo isso foi criando essa imersão no universo do vinho e que fez com que a gente conseguisse alavancar digamos, o destino. De lá para cá, a gente percebe muita procura desses visitantes por novas experiências como essa. Então, a gente já tem uma série de parceiros que fazem trabalhos muito similares. Sim, mas então esse foi um caminho natural para a criação da vinícola, né? Sim. Como a gente começou a plantar antes mesmo de inaugurar o hotel e começou a elaborar, logo a gente foi aprendendo, né? A gente teve a honra de ter como nosso enólogo de abertura o Michel Rolland, que era o papa da uva Merlot, acho que é ainda, o papa da uva Merlot no mundo, que é a uva da nossa denominação de origem. Então, ele nos ajudou a desenhar os vinhedos, a desenhar o conceito do VE, que é o nosso vinho de excelência do hotel, o vinho que representa o nosso terroir. E ele veio através da Vinícola Miolo, que era nossa parceira e é até hoje nossa parceira no hotel, que também nos deu muita consultoria técnica. O Adriano teve muito junto da gente durante toda a implantação dos vinhedos. Então, a gente teve bons padrinhos. E, quando tudo isso se tornou uma realidade, a gente pensou, bom, vamos fazer, então, um projeto da vinícola dentro desse condomínio de 21 hectares. E a gente precisava achar um nicho, para não ser mais um fazendo a mesma coisa e para não competir com os nossos próprios amigos e vizinhos. Então, o nicho que nós escolhemos foi dos vinhos de guarda. Por quê? Porque é muito raro você, no mercado brasileiro, você conseguir comprar um vinho brasileiro de 10 anos, 15 anos. As vinícolas não têm nem tempo de fazer esse pulmão, né? Elas acabam tendo que produzir o vinho e já vender o vinho da safra mais próxima. Então, a gente percebeu que existia no mercado essa carência e nos preparamos fazendo pulmão durante mais ou menos 15 anos. E agora, no ano passado, é que a gente começou a fazer o lançamento dos primeiros vinhos. Você tem 2 aqui, né? 2 produtos muito que falam muito para o nosso coração, e que são feitos absolutamente dentro das regras da denominação de origem. Os 2 produtos têm denominação de origem. Esse é o nosso espumante, Blanc de Blanc. Ele é feito com a nossa Chardonnay, que fica ao pôr do sol, porque é uma Chardonnay que tem uma insolação muito mais da tarde do que da manhã, então ela é mais delicada, ela tem uma complexidade maior. Uma complexidade maior. Então, a gente fez um espumante com perfil muito tradicional, bem gastronômico, com o vinho base barricado. Então, ele é um espumante que você pode dar tempo para ele, que ele vai continuar evoluindo. E esse é o Alice Blanc de Blanc. Não apresenta ainda, que eu vou te fazer uma pergunta antes de apresentar o segundo. Tá. Já que a gente está aqui no festival e agora tu não é mais a CEO do Spa do Vinho, agora tu é a produtora que está conversando comigo. Cada vinícola teve que escolher um rótulo para ser o rótulo destacado, para entrar numa votação com outros 39, para ver qual vai ser o destaque de cada um dos dias. Então, agora me apresenta o segundo, que eu sei que é o teu destaque, e me diz por que ele é o destaque, Débora. Eu te apresentei primeiro o Alice, porque você sabia que só existem 10 vinícolas que têm denominação de origem no Vale dos Vinhedos? Sim. E dessas 10, não são todas que produzem espumantes com denominação de origem. Porque a ideia que se faz muito sobre os vinhos da Serra Gaúcha é dos tintos mais potentes, né? Então, um espumante, bom espumante daqui da região, ele encontraria menos resistências, mas um tinto de guarda e com ADO, ele teria que ir para o mercado, né, abrindo alas. Ele teria que se posicionar. E esse abre alas, né? Então, esse aqui é o nosso top de linha, é o Deorum
DO, da denominação de origem, mas Deorum, porque em latim isso quer dizer 2 deuses. Então, é um corte que nós fizemos a partir das uvas do nosso condomínio. São quatro cortes diferentes e vários tempos de barricas diferentes, até a gente atingir o equilíbrio perfeito daquela safra. Como eu falei para vocês, a gente quer colocar no mercado a disponibilidade de você comprar um vinho evoluído, um vinho que já tenha muita complexidade, um vinho que te entregue tudo aquilo que o terroir é capaz de entregar. Então, a gente está lançando agora o Deorum, que é o Merlot, da safra 2018, com denominação de origem. Já é difícil encontrar um 2018 com denominação de origem no mercado, mas um que tenha todo esse cuidado, que seja aqui do coração do Vale dos Vinhedos, mais difícil ainda. É um vinho que a gente posiciona muito bem. A gente já está comercializando com a Itália. A gente lançou na Wine South America, o pré-lançamento, e ele vai ser lançado aqui no hotel no mês que vem, agora no mês de agosto. Então, vou dizer, eu conheci ele na Wine South America, tive o privilégio de conhecer lá. Vai ser lançado ainda em agosto, então é um pré-lançamento. Recomendo a todos, quem ainda não provou, prove, porque vai gostar muito, né? Eu tive esse prazer já de conhecer, apresentado pela Débora. Antes da gente encerrar, né, por hoje, porque amanhã estaremos aqui novamente, Débora, eu gostaria de te pedir 2 convites finais. Primeiro, o convite produtora, né, para que as pessoas vão lá conhecer teu rótulo e que votem no teu. Estou pedindo para todo mundo voto aqui, né? E segundo, eu gostaria também que tu convidasse as pessoas, que hoje agora já falta menos de 1 hora para terminar, mas também convidasse as pessoas para virem amanhã. Bom, é uma oportunidade rara, realmente, porque é muito raro a gente conseguir tomar o vinho antes dele ser lançado, ainda mais um vinho desse. Esse é um vinho, para vocês terem ideia, a gente vai lançar a R$520 e as pessoas podem tomar uma dose de degustação aqui, entre outras 39 doses, porque ninguém escolheu o vinho mais ou menos para ser o vinho de destaque, todo mundo caprichou. Então, não são só 40 degustações que você pode fazer quando você vem visitar o festival. Você vai fazer 40 degustações do melhor vinho daquela vinícola, daquele que ela acredita que é a melhor oferta que ela pode fazer para esse público. E é um público diferente, né? Um público mais jovem, um público mais descolado, um público que aprecia uma experiência como essa ao ar livre. Quer dizer, não tem nada daquela complicação dos eventos tradicionais de vinho. É um lugar para contemplar, para comer comidinhas tranquilas, que harmonizam muito bem com essa grande variedade de vinhos. Então, hoje, daqui a pouquinho, a gente já encerra com um pôr do sol lindo, que eu tenho certeza que a gente vai ter hoje, mas amanhã a previsão do tempo também está linda. Vocês sabem, eu fiz um pacto com São Pedro para que isso pudesse acontecer, mas acho que é tanta energia positiva de todo mundo que está envolvido, que realmente a gente teve 2 dias espetaculares, até o frio deu trégua. Então, amanhã vale a pena vir até aqui. Amanhã os ingressos estão bem acessíveis, R$100. Você recebe a taça, a sacolinha, o guia de degustação e ainda pode curtir a tarde toda aqui conosco nessa paisagem magnífica do Vale dos Vinhedos. Então, imperdível. Então, agora, antes da gente encerrar, eu queria lembrar a todos, né? vinospa.com.br, pode ser feita a compra dos ingressos, lembrando que R$20 dele vai para a obra, né, da igreja, então vai ajudar bastante aqui. A partir do meio-dia, porque até você já pode às 18 vir horas, almoçar aqui. Pode vir almoçar, já fica, né, já emenda aqui. 40 vinícolas, 40 vinhos de destaque. Queria agradecer muito vocês que acompanharam a nossa cobertura aqui pelo YouTube do Brasil de Vinhos hoje, né? A gente O Spa do Vinho. Isso, aqui o Spa do Vinho está junto conosco aqui fazendo essa cobertura também. Queria muito agradecer a todos, dizer que a gente vai estar aqui novamente amanhã a partir do meio-dia, trazendo mais algumas vinícolas. A gente não vai conseguir falar com as 40 vinícolas, porque são muitas vinícolas e, como a gente falou mais de uma vez, o perfil de pequenos produtores, então, se a gente roubar o produtor de lá, ele não vai poder vender seu vinho, então a gente está trazendo algumas. A gente encerra a nossa cobertura hoje por aqui e voltamos amanhã. Muito obrigada a todos e até a próxima.